Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia e eu estou fazendo essa série de vídeos aí sobre a publicação do meu primeiro livro, Daiô, A Lâmina da Sabedoria, pela editora Folheando, né, de maneira convencional. De novo, vou ressaltar aqui, nada contra a publicação independente, nada contra você bancar as edições do seu livro, mas esse vídeo aqui é sobre como funcionou esse tratamento com a editora. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre as minhas influências e sobre como a gente tem que lidar, como a gente tem que lidar é muito pretensão minha, né? Ou como eu lido com a minha criação e as minhas influências referentes ao mercado, né? E como isso linka aí com a editora e tudo mais. Antes de mais nada, se você puder já deixar a sua inscrição, deixar o seu like aí, eu te agradeço demais. Você apoia bastante o canal aqui. O canal tem diversos vídeos aí, já com entrevistas importantes, né? Reviews de contos e livros, enfim. Acompanhe, eu acho que você vai gostar. Bom, eu já falei aqui lá no primeiro livro, no primeiro vídeo, né, como foi essa interação com a editora inicial. Eu já falei como eu transformei um conto num livro, né? E vou falar agora sobre um assunto que é essa interação com a editora e as inspirações, né? Bom, o livro é um romance de formação de uma personagem adolescente, pré-adolescente, talvez, não vamos dizer, e que ela é uma jornada através de continentes aí onde ela vai ajudar a tia dela, né, numa missão pelo reino de Osânia, né, que é o reino que a mãe dela é rainha, né? Enfim, bom, a gente vai puxar algumas inspirações aí, primeiro da literatura, né? Eu acho que O Hobbit é uma inspiração inegável. Foi talvez o primeiro livro de fantasia que eu tenha lido, né? Tava lá em casa, era de um dos meus irmãos. E como é que a leitura é importante, né? Como a leitura, o exemplo da leitura em casa é importante, né? Esse livro sempre teve as voltas na minha casa com meus irmãos fazendo comentários sobre o livro e tal, e isso me dava vontade, me dava curiosidade de ler aquilo, né? Então o Hobbit, sendo essa jornada de um personagem que vai aprendendo conforme ele vai andando nessa jornada, né? Os mentores que ele tem nisso, né? É, tanto o Gandalf como o Thorin e os outros anões que vão, o Elrond, que vai que vão sendo mentores mesmo, né? Do Bilbo nessa jornada, né? Lá para a desolação de Smaug, né? Para reaver essa riqueza dos anões aí. É um livro que virou filmes, talvez tivesse sido melhor não virar tantos filmes, mas enfim, esse é outro assunto. Mas é um livro incrível, curto, que foi escrito para os filhos de Tolkien, né? O Tolkien escreveu para os seus filhos, assim como eu escrevi Daiô, pensando muito na minha filha, que é uma menina basicamente da mesma idade da Daiô, hoje pelo menos, né? E que eu escrevi muita das coisas do livro, de ensinamentos e tudo mais, coisas que eu queria passar para minha filha. Então acho que tem essa correlação também com o Hobbit, né? E que hoje é um livro que atinge todas as idades, né? E eu recomendo também meu livro, embora tenha essa pegada um pouco mais juvenil, talvez, mas é um livro que atinge, se relaciona e traz reflexões para todas as idades, né? A gente tem um leão que fala, né? Embora seja um leão alado, um leão com asas, o Enan me lembra muito o personagem do Crônicas de Nárnia, né? O Aslan. Embora eu não seja leitor da Crônicas de Nárnia, eu vi um filme, eu acho, rapidamente. Não sou profundo conhecedor, mas eu confesso, não tem como negar que a imagem do leão falando me remete de cara para Crônicas de Nárnia, para esse filme, que é um livro, uma saga importantíssima da literatura também, de um amigo do Tolkien, né, o C.S. Lewis, é, e que provavelmente, se você já leu, você vai criar essa correlação também na literatura. E outro livro inusitado que eu vou trazer aqui como uma influência literária para o Dario é O Alquimista, do Paulo Coelho, que tem aqui review no canal.
É um livro que eu li um pouco antes de começar a escrever, de transformar o conto em livro, mas que essa parte dos ensinamentos, talvez o Alquimista seja um pouco mais quase didático, vamos dizer assim, né? Mas essas analogias e metáforas, né, tentando passar mensagens com as cenas, me trouxe uma inspiração, não tenho dúvida disso, é inegável, e que é um livro às vezes meio estigmatizado e tal, mas eu recomendo, é um livraço, poxa, é a ficção mais vendida no mundo e brasileira, né? É uma ficção, é um brasileiro que alcançou o maior patamar de ficção no mundo. Então eu acho que é um livro obrigatório para todo mundo que escreve ficção no Brasil, tem que ler O Alquimista e é uma inspiração também. Bom, nos filmes eu já falei que temos a Crônicas de Nárnia, embora não seja, eu não lembro direito do filme, mas eu vi em algum momento da minha vida e, claro, né, o leão, o Enan, tem bastante a ver com Aslan, né? Embora o meu leão falante tenha asas, é, claro, C.S. Lewis, o Crônicas de Nárnia tem muito a ver esse filme. Outro filme que eu gosto muito que eu sempre adorei, né, é o História Sem Fim. Esse filme com certeza influenciou muito. Tem uma personagem importante, mais no final do livro, que tem uma irmã nesse filme. Vocês lendo, vocês vão saber, se vocês já viram o filme. E a atmosfera, essa coisa meio onírica que me passava sempre o, o filme do História Sem Fim, é uma influência, com certeza também. Não tem essa interação de fora, né? Essa quebra da quarta parede que tem no filme, no livro do História Sem Fim, que é um livro também, né? Mas eu nunca li, do garoto que está lendo, interagir com a história, não tem isso. Mas a parte onírica, as criaturas, essa pegada desse mundo, eu acho que tem um pouco a ver com o Daiô também. É... E tem também influências dos games, é isso mesmo, tanto games analógicos, né, como games virtuais, aí, vamos dizer, eletrônicos. Né? Dos games analógicos, eu posso dizer dois, assim, né? Eu jogava muito o livro-jogo, livros-jogos, né? São livros, né? Mas são jogos, então eu trouxe aqui para os jogos, né? A Cidadela do Caos, a Floresta da Destruição, todos esses livros aí. Eu esqueci o nome do autor agora, rapaz. Eu vou botar na tela aí. Eu sigo ele no Instagram, ele é vivo até hoje. O principal autor desses livros, né? É, é uma experiência muito legal. Estava muito presente na minha infância. Eu menciono isso até no, na apresentação do livro, nos agradecimentos, né? Que me impactou muito. Ouvir a minha tia lendo esse livro para os meus primos e meus irmãos me despertou para a fantasia, assim, né? E me marcou muito. E também o jogo Magic the Gathering, jogo de cartas aí, né? RPG de cartas e tal. Alguns personagens foram inspirados por esse jogo, com certeza, e é um jogo também que sempre trouxe a fantasia para mim, eu gosto muito. E nos jogos eletrônicos a gente tem o World of Warcraft, que também joguei bastante, me influenciou muito nas criaturas, na criação dos mundos, dos continentes, com certeza. E um jogo de videogame que talvez, se você for mais novo, você não vai conhecer, dificilmente, mas que a galera das antigas vai se lembrar, que é o Golden Axe. Olha, esse jogo também, eu tô sempre lembrando desse jogo. As interações, os seres, tudo isso me trouxe a parte da montaria, né? A Daiô está numa montaria, tanto no World of Warcraft quanto no Golden Axe, você consegue montar em alguns animais, alguns seres e tal. E diferentemente do cavalo, que parece é muito comum no nosso próprio mundo, em mundo de fantasia, né? O cavaleiro a cavalo e tal. E ter uma montaria diferente do cavalo é algo que sempre me instigou. Falei, caramba, que legal, imagina montar um dragão, montar uma coisa. Então, o Golden Axe também é uma influência muito legal que eu consegui trazer. O que isso tem a ver com a publicação em si? É, eu acho que você tem que deixar as suas influências transbordarem para as páginas que você está escrevendo. É, se eu fosse ficar me importando, será que essa influência minha aqui, pessoal, vai fazer sucesso? Será que eu não prefiro pegar uma influência mais genérica, uma influência mais usual? Será que eu botar um leão,
montar no leão com asa? Será que não é melhor fazer um cavalo, um Pégaso? Será que não é mais usual, não é mais comum? Será que não vão estranhar? Esse meu personagem aqui é um personagem. Eu não posso falar para não dar spoiler, mas é um personagem que é um ser que vai ficar meio diferente. Será meio jocoso? Será que funciona? Eu escrevi porque fazia sentido para mim. Né? Claro que você tem que procurar o seu público, você também tem que ponderar, né, esse tipo de coisa, mas eu acho que o segredo está em você conseguir botar as suas influências pessoais e dar o teu toque em histórias que a gente sabe que são batidas, né? Não tem história nova, né? Uma história de formação, um romance de formação, onde um personagem tem que viajar através do continente para chegar numa missão. É o caso da Daioh, é o caso do Hobbit, é o caso de centenas de histórias diferentes que fazem sucesso de forma diferente. Então, eu acho que eu consegui trazer a minha influência para essa história e, querendo ou não, o livro está sendo publicado pela editora Folheando, uma editora convencional, onde eu não tive que empatar nenhum valor, né? Nada contra de novo, mas não funcionaria para mim, né? Então, fica a dica aí para você, não se renda muito às coisas que os outros vão pensar, confie mais no seu taco, eu acho que é uma boa dica que eu posso te dar, tá bom? Bom, próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a capa. A capa do livro, como é que foi essa interação com o capista da editora Folheando, que vocês já viram aí nos outros vídeos, né? Mas eu vou falar um pouquinho como foi a criação, como é que foi esse desenrolo aí, tá bom? Bom, se você curtiu o vídeo, deixa a sua inscrição, por gentileza, e deixa também o seu like, ajuda bastante a gente aqui. Compartilhe esse vídeo para a gente poder atingir mais gente com essa mensagem aí, né? Essas reflexões e isso tudo que eu estou aprendendo através desse processo de publicação, tá bom? O link para adquirir o livro está aqui na descrição desse vídeo, né? E também o link das minhas redes sociais lá no Instagram, João Mas Gouveia, você vai lá, tem mais falando mais sobre o livro, abordando coisas de maneira mais, uma lupa maior em cima, né? Então eu te convido a conhecer o meu Instagram também. Bom, muito obrigado, até mais, valeu.